Agora, olha só essa notícia: 54% dos municípios brasileiros estão no vermelho e apresentam déficit de 33 bilhões de reais. Mônica Vieira chega para falar com a gente e explicar que números são esses, hein, Mônica? Oi, Renato. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Todas essas informações, esses dados são referentes ao ano de 2024. E esse balanço foi divulgado há pouco e ao meu lado está o advogado Samuel Balduino, advogado especialista em gestão pública, para falar para a gente a influência desses dados para a gente, né, para a população de todo o estado. Seja bem-vindo, doutor. De que forma isso influencia? De forma negativa ou positiva na vida do cidadão? Influencia de forma relevante e de forma negativa, na medida em que, se alguma providência não for tomada, algumas medidas não forem adotadas, urgentes inclusive, os municípios poderão entrar em colapso, e isso afeta diretamente a vida da população, na medida em que políticas públicas deixarão de ser executadas, despesas necessárias e obrigatórias não poderão ser executadas, limpeza urbana, serviços médicos, de saúde, educação. Então é importante que se receba essas informações com preocupação e que providências sejam tomadas pelos gestores, né? Doutor, significa então que, trocando em miúdos para o pessoal de casa entender melhor, os municípios estão gastando mais do que arrecadando? Isso. A despesa está maior do que a receita. É uma conta objetiva, clara e simples. É preciso que os municípios e os gestores tenham a sabedoria, né, e consigam reequilibrar essa conta aí, porque está gastando mais do que arrecada. Isso, em algum momento, vai acontecer alguma coisa grave, poderá acontecer alguma coisa grave e que poderá afetar a vida da população. E esse gasto, ele é segmentado em todos os municípios? Os números apresentados pelo Tesouro Nacional esses números demonstram que a despesa maior, o que cresceu consideravelmente, foi a despesa com a folha de pagamento. Então, basicamente, o problema maior, não é o único, mas o gargalo maior, o buraco maior está em folha de pagamento, servidor público, que cresceu mais de 30% nos municípios, o que é relevante. É evidente que a folha de pagamento, ela precisa acontecer, o funcionalismo público precisa estar presente na execução de políticas públicas, mas é preciso que os gestores tenham, de fato, o cuidado necessário para que essa despesa diminua e sem que as políticas públicas sejam afetadas. É isso que tem que ser analisado. Quando o senhor fala servidores públicos, o senhor está falando de cargos comissionados? Especialmente cargos comissionados. O que a gente percebe nesses números é que os cargos comissionados efetivamente aumentaram, né? Nós tínhamos uma lei, é importante dizer isso, no período da pandemia, havia uma lei que proibiu novas contratações, aumento de salário, reajustes salariais. Depois de 2021, quando essa lei deixou de vigorar, esse aumento cresceu exponencialmente. É claro que era preciso que, nesse período da pandemia, a máquina pública ficou um pouco defasada. E as políticas públicas aumentaram, inclusive de saúde. Mas cresceu demais, trocando em miúdos, né, falando bem claramente. Cresceu muito, mais do que poderia crescer. Então ela precisa diminuir para que essa despesa seja reduzida e as políticas públicas não parem. E funcionem de uma forma mais efetiva, né, com um número menor de servidores, se for o caso, mas que não afete efetivamente a vida da população. A pesquisa apontou que isso também pode ser um certo favorecimento a um grupo específico? Cresceu especialmente em período eleitoral. Então a gente percebe que alguns ajustes que devem ser feitos, eles de fato podem ser feitos se a preocupação maior for com a gestão pública. Se enxugar ali na questão dos servidores, não precisa aumentar nenhum outro imposto para que o cidadão possa bancar isso? Não, a gente não percebe nesses números, a gente não percebe que se resolva com a criação de alguma outra taxa, algum outro tributo e onere ainda mais o bolso do cidadão. É preciso gestão e essa gestão depende de algumas medidas que são cortes que não são tão bons politicamente, né? É um ônus, quem assume a gestão assume também o ônus dela. Esse é o momento de cortar na própria carne e fazer com que o que interessa, né, que a melhoria de vida da população não seja afetada
com esses números. Advogado em gestão pública, especialista em gestão pública, Samuel Balduino, muito obrigada, viu, pelas informações, pelos esclarecimentos. Não preciso falar mais nada, né, Renata? É enxugar a máquina para as coisas poderem andar melhor, sem que a população sofra com isso. Volto com você.